Olá, meus amigos. Vamos iniciar mais um estudo, né? Lembrando as recomendações da nossa casa espírita, de aqueles que desejarem colocar uma água próxima do nosso estudo, para que no momento das nossas orações ela seja fluidificada e nos sirva de elemento de reequilíbrio das nossas forças. Vamos então pedir a Jesus e aos nossos amigos espirituais que estejam perto de nós nesse momento, e que esse estudo seja um pontinho de luz na nossa caminhada, para que nós possamos, fazendo desses conhecimentos aqui adquiridos, um meio de vida para o nosso progresso. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos estudar um novo capítulo, né, que é o capítulo 26, tá aqui. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E a gente vai falar da primeira parte, né, do item 1 a 4, o dom de curar. Então vamos lá, né? O item 1 diz: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Isso está lá no Evangelho de São Marcos, né, no capítulo 10, versículo 8. E aí, né, os Espíritos vão nos explicar aqui o que quer dizer isso, né, essa passagem. Então está aqui no item 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Então é aquela história, né? Existem algumas pessoas que têm, digamos assim, o dom de curar, o dom de receber e intermediar dos espíritos de Deus os fluidos necessários para a cura física, as energias necessárias para o reequilíbrio do corpo físico. Essas pessoas a gente chama de médiums, né? Existem vários tipos de médiums, motivo de estudo nosso aqui também, mas existe a mediunidade específica da cura. E quando a gente fala da palavra médium, essa palavra quer dizer meio, né? É intermediário de alguma coisa entre, nesse caso, a divindade, Deus, os bons espíritos, os espíritos superiores, e nós aqui no corpo físico. Então, a gente não pode atribuir ao médium o poder da cura. É como se fosse assim, né? Eu assisti na televisão da minha casa uma palestra do Chico Xavier, do Divaldo, quem quer que seja, e achei a palestra muito boa. Essa palestra chegou a mim por intermédio da minha TV. E eu dissera assim, seria como se eu dissesse assim, né? A minha TV é ótima, ela me deu uma palestra magnífica. Através da minha TV, eu modifiquei a minha vida. Não. A minha TV foi o médium, foi o intermediário entre conhecimento de quem falou e a minha pessoa. Então eu não posso atribuir à minha televisão nenhuma divindade, nenhum poder, ela só foi o intermediário. A questão dos médiums é a mesma coisa, né? Nós temos que agradecer a Deus, podemos agradecer, né? Já que não é uma televisão, é uma pessoa, agradecer a ela pela disponibilidade de estar ali a nosso serviço. Nada além disso, né? Não podemos atribuir a ela nenhuma divindade. Quem cura é Deus, né? Quem traz os bons fluidos são os bons espíritos. Temos que ter isso em mente. E justamente por isso, né, a recomendação de Jesus de que a gente não deve pagar para o médium por aquilo que ele fez, porque ele não está dando nada dele, ele está apenas transportando, né, alguma coisa que não lhe pertence. Então, vem aqui, né? Não se fazer pagar aquilo por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e expulsar os demônios. Então, tá aqui, né? Expulsar os demônios, na linguagem da época, né? É uma coisa que equivale ao que a gente chama hoje de desobsessão.
Então, quando a gente procura uma casa espírita para uma desobsessão, um trabalho de desobsessão, é evidente que a gente não vai esperar que a casa espírita cobre da gente por aquilo, né? Então, expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação e nem um meio de vida. Então, ficou bem claro no ensinamento de Jesus que você pode receber a missão de ser médium, você pode e deve, nesse caso, ajudar as pessoas, mas não deve cobrar por isso. E aí, seguindo aqui, né, o item 3 vai falar a respeito das preces pagas, né, e como tem, né, gente que cobra para distribuir aí preces e benesses, né. Aí o item 3 diz assim: ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Aí São Lucas, no capítulo 20, versículo 45 a 47, São Marcos também disse esse pedacinho, relatou esse pedacinho de Jesus no capítulo 12, versículo 38, 39 e 40, e São Mateus também, né, no seu evangelho, relatou esse pedacinho, esse trechinho da fala de Jesus no capítulo 23, versículo 14. Bom, quem eram os escribas? Né? Lembrando, os escribas eram os intelectuais da época, os conhecedores da lei, né? E que por conhecerem a lei, né, isso não era dado a todo mundo, lembrar que naquela época nem todo mundo sabia ler e escrever, né? Então eles sabiam ler, sabiam escrever e eles conheciam as leis, mas eles, justamente por conhecerem as leis, muitas vezes eles se achavam acima da lei e se davam o direito de não cumpri-la, né? Então, ele fala, guardai-vos, né? Tomai precaução, tomai cuidado com os escribas que ostentam, né? E aí, né, a gente pode fazer uma reflexão a respeito dessas pessoas que hoje ainda existem, né, em todas as religiões, né? Que são, assim, verdadeiros superstars, né, de algumas religiões, que vestem roupas maravilhosas, túnicas, coroas, cetros, sentam em tronos magníficos, etc e tal. E, na verdade, estão agindo como os escribas, né? Eles mesmos não cumprem as leis que tentam propagar, né? Então, a gente pode até ver assim, né? Independente das religiões, a gente pode ver o Papa Francisco e o Papa anterior. O Papa Francisco, quando chegou, ele mandou tirar o trono de ouro, não queria mais usar aquelas roupas que ostentavam e etc., como um sinal de simplicidade. Não que o outro estivesse errado, mas ele quis mostrar uma coisa diferente. É evidente que a Igreja Católica é só uma das igrejas, né? Isso existem várias outras, né? Algumas que a gente conhece e outras que a gente nem tem muito contato, né? Que são lá do Oriente, etc. Isso acontece em todas as religiões e está aqui o recado de Jesus para a gente, né? Tomar cuidado com essa gente, né? Porque olha só, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. O que quer dizer devoram as casas das viúvas, né? Alguém tem que pagar, né, por fortunas para receber longas preces, né? E aí vem assim, no item 4. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces. Não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Quer dizer, que explicação dos espíritos, né? Abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar para que se dirige a Deus por outrem é transformar em intermediário assalariado.
A prece, então, é uma fórmula cujo comprimento, né, tamanho, se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada por aqueles que não pode pagar? É uma falta de caridade. E se só uma palavra basta, né, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. E a prevaricação é uma palavra que a gente tem ouvido muito aí por falar, né? É uma corrupção. Você está se beneficiando por alguma coisa que não lhe pertence. Tá? Então, o que está dizendo aqui é, primeiro, a primeira pessoa, a mais interessada e a melhor para fazer uma oração é aquela que está necessitando. Tudo bem que a gente sabe que em alguns momentos algumas pessoas não têm a condição de fazer uma oração por si própria, mas ela é a pessoa mais interessada, é a melhor para fazer a oração. Assim que, tá bom, nessa condição a gente fizer oração por essa pessoa que está sem condições, assim que ela puder entrever a luz, ela tem que aproveitar essa luz e ela própria tomar as providências que precisa para a sua melhora. É evidente isso. Agora, o que está dizendo aqui é que a gente não pode tentar se beneficiar por fazer oração por outras pessoas. Isso é evidente. Nós não podemos tentar nos beneficiarmos dessa situação. Ah, tudo bem, eu vou colocar o seu nome lá no livro do Espírito, mas como o seu problema é muito grande, eu vou cobrar R$200, né, no livro da Casa Espírita. Isso é uma coisa que, evidentemente, nós não podemos fazer de forma alguma. E depois vem aqui, né, seguindo. Deus não vende os benefícios que concede. Por que, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido, talvez sem resultado? E aí é que tá, né? A gente não pode garantir que uma coisa vá acontecer só porque nós estamos orando por ela. Tem fulano está doente, nós precisamos rezar pela cura do fulano. Beleza, ótimo. Agora eu vou te cobrar R$1.000 pela minha oração. Eu posso garantir que o fulano vai ser curado? A gente nunca pode, né? Por quê? Porque aquela doença pode ser uma prova, uma expiação. Então, existe até a forma correta de orar, né? A gente pode orar para que aquela pessoa receba um alívio naquela prova, de acordo com o seu merecimento, e que, se não houver merecimento, que ela receba, né, o dom, a graça de se conformar e de tirar bom proveito daquela situação difícil. Eu acho que esse é o máximo que a gente pode fazer numa oração, tá certo? Então, a gente não pode garantir sucesso, né? Não existe o PROCON de Jesus, o PROCON de Deus, né? Eu paguei R$1.000 para você orar pela minha cura, eu não fui curado, então agora eu vou fazer uma reclamação, vou registrar uma reclamação, eu quero meu dinheiro de volta. Não existe. É exatamente por isso que nós não podemos fazer uma oração na garantia de que vai fazer o sucesso, né? Quantas vezes a gente já não viu pregado num poste aí, né? Fulano de tal, faz e desfaz, ata e desata, traz seu amor de volta e etc e tal. É evidente que essa pessoa cobra por isso, né? Mas se não acontecer, fica por isso mesmo, né? O máximo que você vai fazer é falar, aquele médium, né? Aquela pessoa, uma porcaria, não serviu para nada. Mas, na verdade, porcaria foi quem foi, né? Foi lá e acreditou que ela ia pagar para você alguma coisa, para você receber alguma coisa. E aí vem aqui um pedacinho mais adiante, fala assim, né? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que a soma, se não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. Então é óbvio, né? Evidente que Deus, dinheiro está bem longe de Deus. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça.
A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano na terra, né, seria lícito vender as do soberano do universo, ou seja, né, você não pode vender uma coisa que não é sua. Aqui, né, as propriedades do governo federal, você não pode vender. Tem gente que às vezes tenta, né, vender a Praça de Lorena para alguém. Esse golpe já era muito antigo, né? Tinha gente que comprava. E você não pode vender uma coisa que não é sua aqui na Terra, imagina vender uma coisa de Deus, né? Não pode mesmo. E tem um outro inconveniente, tem aqui o último trechinho, né? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar. Ou seja, aqui eu já paguei para fulano rezar para mim, então eu não preciso rezar, é ele que reze. É a mesma história das carpideiras, né? Aquelas mulheres que eram contratadas antigamente para chorar no velório, né? Que era considerado um vexame se no velório de alguém não tivesse ninguém chorando. E muitas vezes as pessoas não encontravam motivo para chorar pela pessoa, não porque ela fosse ruim, pela crença das pessoas, etc. Né? Mas não, tinha que ter muita gente chorando. Então contratava lá as pessoas para chorar. Pronto, então estou dispensado de chorar. Elas foram pagas para chorar, elas que chorem. Eu não preciso chorar pelo fulano que morreu. Não é a mesma coisa. Né? Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Então é isso, né? Assim, o fato de eu estar orando por alguém não dispensa esta pessoa de, assim que tiver condições, de orar por si mesma e buscar dentro de si os caminhos para melhorar e para sair daquele momento difícil que está, né? Então, tem que ter muito cuidado, né? E muitas vezes a gente fala assim, eu estou pagando e ele que reze. Então, esse é um outro inconveniente da prece paga. Então, o resumo de hoje é isso, né? Evidentemente que Jesus deixa bem claro para nós, e os Espíritos nos explicam, que aquilo que nos foi dado de graça, gratuitamente, através da mediunidade, por exemplo, não pode ser cobrado, e que as preces têm que ser feitas preferencialmente por aquele que precisa, na falta de condição de aquele que precisa da prece. Orar por si próprio, podemos orar e pedir para que aquela pessoa adquira as condições de melhorar, mas evidentemente sem cobrar por isso. Boa noite, fiquem com Deus e que nós possamos cada vez mais colocar as palavras do Evangelho na nossa vida. Que assim seja.